Olá pessoal, uma boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você que é estudante, você que curte humanas, você que pensa diferente, né? Aqui conteúdos de história, filosofia, sociologia, geografia, inglês e matemática básica, além de análise de livros. No momento dessa postagem, nós já temos aí o livro do professor Carlos Ginzburg, QG os Vermes, todo analisado. E se você tem sugestões de mais livros para análise, por favor, deixa aí nos comentários. E essa aula de hoje, ela pertence ao nosso módulo de História. Estamos estudando História Norte-Americana, né? E o título é Tempos Modernos, porque nós já vimos o desenvolvimento colonial norte-americano, nós já vimos o processo de libertação, já vimos a Guerra Civil, o que foi os Estados Unidos pós-Guerra Civil, e agora todo esse clímax de desenvolvimento, e explicar nessa videoaula como os Estados Unidos se tornaram uma das maiores potências mundiais do século XIX. Tá? Então, isso é propício pelo momento do desenvolvimento capitalista. Eu costumo dizer que os Estados Unidos foi um país que mais se beneficiou do capitalismo. A União na Guerra Civil, a União, o Estado, né? O Estado unificado, o país, a União, permitiu consolidar nos Estados Unidos um modelo econômico liberal defendido pela burguesia industrial. Essa burguesia industrial, a indústria financeira, a indústria comercial, e tudo isso do norte do país, né? Já que o sul era agrário. Várias pequenas fábricas de carvão e aço passaram a ocupar cada vez mais espaço da antiga economia agrícola e artesanal. Então foram as fabriquetas que foram se desenvolvendo, as fabriquetas do norte, e que foram se expandindo até a região sul. E foi isso um dos choques, né, para a Guerra Civil norte-americana, além da questão da escravidão. No campo, a mecanização da agricultura resultou no aumento exponencial das áreas de cultivo e da produtividade. O desenvolvimento da pecuária nas planícies do oeste, feita à custa do extermínio dos nativos, transformou a região em um imenso curral. A construção de grandes extensões de ferrovias que ligavam diversas regiões portuárias ao interior do país e facilitavam o transporte de matéria-prima, pessoas e mercadorias de um modo geral, foi essencial para a expansão econômica norte-americana. Então, grande fluxo de produção também tinha que ter uma via de transporte para escoar, né, toda essa produção, assim como também o contingente populacional. A construção de ferrovias transcontinentais foi uma marca do otimismo tecnológico e modernizador do período e revelava a mentalidade e o orgulho dos norte-americanos em ocupar o vasto território do país e em criar meios para explorar os seus recursos naturais. A modernização do país também se estendeu aos meios de comunicação, com o aperfeiçoamento do telefone, a criação da máquina de escrever. Isso só para deixar dois exemplos. Em 1900, a força da economia norte-americana despontava em vários setores. Além de possuir a maior malha ferroviária, os Estados Unidos já ocupavam o primeiro lugar na produção de aço. O aço que foi um item revolucionário na segunda revolução industrial. Então, os Estados Unidos foi um grande difusor dessa tecnologia. O desenvolvimento econômico dos Estados Unidos e a política do governo norte-americano de concessão de terras para a ocupação do Oeste atraíram muitos imigrantes para o país a partir da segunda metade do século XIX. A maioria deles eram ingleses, além de irlandeses, alemães, canadenses, chineses e mexicanos. Esses imigrantes partiram para os Estados Unidos devido a diversos fatores,
No caso dos europeus, que constituíram a maioria, a razão principal foi o processo de modernização capitalista que ocorreu nos campos europeus, que criou uma massa de camponeses sem terra e sem trabalho nas cidades industriais. Então, Estados Unidos como a terra da oportunidade, ela surge nesse momento. Nos Estados Unidos, porém, os imigrantes assumiram os trabalhos mais árduos, geralmente como pequenos agricultores ou trabalhadores braçais nas ferrovias, na construção civil e nas indústrias, onde recebiam péssimos salários. Apenas alguns grupos, como os alemães e os judeus, conseguiram prosperar mais rapidamente. Isso contribuiu para aumentar a desigualdade social no país. Outro obstáculo à integração socioeconômica de muitos imigrantes era o preconceito, principalmente contra os católicos e os não europeus. Prova disso é que em 1882, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de Exclusão Chinesa, que proibiu a entrada de chineses no país por 10 anos. Mas espera aí, professor, os católicos também eram hostilizados nos Estados Unidos? Sim, porque a maioria religiosa nos Estados Unidos são de protestantes. E se você se recorda, se você tem assistido aqui às nossas aulas, vai lembrar que a Igreja Católica perseguiu o protestantismo na Europa, tá? Então, um país com maioria um país com maioria protestante, obviamente, católico não terá vez. Os Estados Unidos se definem como um país de imigrantes, mas com 11 milhões de imigrantes ilegais dentro de suas fronteiras, em sua maioria de origem hispânica, a questão migratória está gerando divisões e fortes tensões. O estado do Arizona se transformou em um verdadeiro campo de batalha, onde se ensaiaram as políticas mais duras contra os imigrantes ilegais, especialmente desde a adoção da polêmica lei SB 1070. Ai, gente, desculpa, soluço agora horrível. Mas vamos lá, já está no finalzinho. Então essa lei, ela vai gerar muito debate, muito conflito. E foi a primeira legislação de um estado americano a criminalizar a presença dos imigrantes ilegais. A luta contra a imigração ilegal não é um tema novo no Arizona. O estado foi um dos primeiros a pedir prova de cidadania e de residência legal para outorgar uma carteira de motorista. Também conta com leis que obrigam os estadunidenses imigrantes. O Arizona também ele obriga com leis os estudantes imigrantes ilegais a pagar matrículas como se fossem estrangeiros em colégios e universidades públicas. Com a aceleração da industrialização e a chegada maciça de imigrantes, algumas regiões dos Estados Unidos tiveram um grande desenvolvimento urbano, que se concentrou na área de Grandes Lagos, na costa do Pacífico e no nordeste do país. Um exemplo desse crescimento foi a cidade de Nova York. A população urbana dos Estados Unidos saltou de 15% no ano de 1850 para 40%, isso já no ano de 1900. Ou seja, no final do século XIX, dos 75 milhões de habitantes no país, 30 milhões viviam nas cidades. A expansão urbana no país, somada à consolidação de um sistema ferroviário ligando as costas do leste e oeste, foi fundamental para a formação de um mercado interno e para o surgimento de uma classe média numerosa, ávida por adquirir bens e orgulhosa das suas conquistas materiais garantidas pela prosperidade norte-americana. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos despontavam como uma das maiores economias capitalistas do mundo, uma mentalidade que valorizava o individualismo competitivo se consolidava no país.
A crença nos Estados Unidos como a terra da liberdade e das oportunidades se associava à ideologia do Destino Manifesto, que foi aquela teoria norte-americana de que Deus já havia predestinado o norte-americano a ser o senhor do novo mundo. Segundo o próprio presidente norte-americano William Ward Taft, num discurso de 1912, onde ele diz: todo o hemisfério ocidental será nosso. De fato, como em virtude da nossa superioridade racial, já é nosso moralmente. Observe que tem muita semelhança com os discursos do Hitler, né? Isso durante a Segunda Guerra Mundial, mas que daí já é um outro assunto, para lá na frente sabermos se existe alguma influência, tá? Nos princípios que levaram a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial, com o princípio de desenvolvimento norte-americano do século XIX. Tá? Mas aí já é um outro assunto lá para... Finalizando mais uma videoaula, dúvidas e sugestões, deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixe seu like, se inscreva, não lhe custa nada. É uma forma de você motivar aqui o nosso trabalho de utilidade pública. Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você que pensa diferente.